Epopeia é sinônimo de algo grandioso, heróico, mas ela vem mudando muito desde a Odisseia ou os Lusíadas. Será que a epopeia morreu? Ou será que os heróis já podem usar óculos? O que é uma epopeia? Uma epopeia é uma luta, é uma aventura cheia de dificuldades a serem transpostas, né? A epopeia, eu acho que é a própria vida. É como a vida é, ela é uma epopeia, né? Você tem que atravessar um monte de capítulos na sua vida que acabam por dar uma epopeia, né? A epopeia começa na Grécia Antiga, como gênero literário, agora pulando para o nosso campo. Começa na Grécia Antiga, com o herói, né? O grande personagem da história, da literatura, é o herói. E esse herói, ele é épico, né? Ele vem do épico, vem dessa... E o épico veio da epopeia propriamente dita, porque foi ali que marcou realmente o nascimento de um gênero, né? De um gênero literário. E isso diz respeito à fundação de um personagem heróico que está acima do homem comum. Isso é o que marca a epopeia, né? Esse homem acima do homem comum, porém sujeito às vicissitudes de qualquer mortal. Esse é o personagem da época. E quais são as grandes epopeias da antiguidade? Eu acho que a definitiva é a própria, né? Quer dizer, a história de Ulisses, né? Essa que marcou realmente tudo que vem depois, né? Isso aí é que é a grande epopeia é essa, né? O Homero que é o grande poeta da humanidade, né? E ele que dá origem não só a esse grande poema épico, como também ao romance, porque o romance nasce daí, né? A epopeia, ela tem que ser sempre ligada a fatos heróicos? Sim, na sua origem, sim. Quer dizer, a gente hoje também entende como epopeia coisas que são heróicos pela capacidade que o personagem, o homem, o indivíduo, tem de sobreviver, né? Quer dizer, a capacidade dessa sobrevivência que causa um heroísmo, né? Quer dizer, é claro que a epopeia da Grécia Antiga era uma epopeia, ela estava marcada por esse heroísmo, mas um heroísmo de sentido muito mais maior, né? Quer dizer, de uma aventura muito mais impressionante. Mas o cidadão comum passa a viver uma epopeia também a seu modo, já sem esses traços da epopeia original, né? E aí a gente vai encontrar na literatura, ao longo do tempo, muitos grandes exemplos, né? Isso... Por exemplo? Hein? Então, que exemplos? De epopeias mais, assim, em tom menor? Eu acho que a própria... a guerra diária do homem comum, digamos. É quando o homem comum também começa a estar ao centro da história de uma epopeia que é a sua sobrevivência cotidiana. Quer dizer, eu acho que aí que... No fundo vem tudo com o Renascimento, né? Vem com o Renascimento que o romance vira e o herói passa a ser o anti-herói. E você vai criar epopeias dentro do campo do personagem como anti-herói, né? Que é o herói moderno. A coletividade precisa do herói mítico para se firmar?
Tem aquela história, né? Triste do povo que precisa de heróis, né? Mas eu acho que todo mundo precisa de um pouco de herói. No fundo, é a questão do imaginário, né? Você sempre está preenchendo o seu imaginário com histórias, né? E desde que você é criança, que ouve contar histórias, eu me lembro assim, por exemplo, na minha infância, a gente vivia na roça, e quando chegava o fim da tarde, começava a ficar uma densidade no ar, assim, o pôr do sol. Aí você sabia, se concentrava-se na varanda da casa, todo mundo para olhar o pôr do sol, que era o Brasil indo, o sol deixando o Brasil para nascer no Japão. Era a crença de todo mundo assim em volta. E aquilo tinha uma certa solenidade assim, naquela contemplação. E aí, quando a noite baixava, todo mundo corria para o pé do fogão, porque no pé do fogão você tinha o fogo, tinha a luz, e ali você aplacava um pouco o peso da noite, o medo da noite. E preenchia esse medo da noite contando histórias. E aí que vem as histórias do heroísmo. Sempre tem uma história de alguém que vence alguma coisa, vence. Nesse mundo onde o fantástico reinava, tinha sempre o embate de um herói para vencer intempéries, para vencer o medo, para vencer guerras, para vencer tudo, né? Quer dizer, eu acho que não sei se há necessidade real disso, mas é uma maneira de você preencher, né, o seu tempo vago, é uma maneira de você preencher a sua cota de histórias, de fabulações. Nisso, os épicos são imbatíveis, continuam imbatíveis. E quem são os épicos brasileiros? Que autores que exploraram bem o gênero épico no Brasil? Eu acho que o nosso épico mais notório é Os Sertões. Não tenha dúvida disso, né? Quer dizer, porque foi uma epopeia realmente indiscutível, a Guerra de Canudos, né? E uma guerra, como você diz mesmo, tem sempre a questão da nacionalidade ali, e havia um embate entre duas culturas, né? Que é a cultura do litoral, que se pressupunha muito mais adiantada, contra a cultura do sertão, muito mais atrasada, né? Será que o escritor brasileiro hoje está mais propenso a aceitar epopeias que venham do exterior? Por exemplo, Guerra dos Tronos faz muito sucesso hoje em dia, né? Mas você não tem nada... e é muito bem aceito, tal, né? Aí tem o poder também da máquina por trás disso, né? Quer dizer, nós, dentro dessa aldeia global que a gente está vivendo, quer dizer, o imaginário global está se impondo sobre os nacionais, né? Eu acho que o nacional está desaparecendo em função disso. Às vezes eu tenho a impressão que nesse exato momento em que a gente está conversando aqui, há um centro de inteligência em algum lugar que a gente não sabe bem definir, porque o mundo já não é aquilo contra o qual a gente se bateu, as multinacionais, né, o Império Americano, essa coisa toda, acho que desapareceu por algo que parece até invisível, porque está em todo lugar, e não está em lugar nenhum, que é essa construção de heróis, construção de epopeias, construção de mitos, construção de tudo, mas que seja tudo dentro de um império único mercadológico. O imaginário global, que está sendo muito bem engendrado, a gente não sabe onde nem por quem, mas que nos chega o tempo todo,
ele está se impondo sobre o imaginário local. E como o local não faz parte do global, né, também não faz parte do imaginário nosso, né, da nação. A meu ver, o que está acontecendo é isso. Nós estamos consumindo o imaginário que vem de fora, porque nossa cabeça está sendo formatada toda para isso, né? Então, a grande epopeia é essa que vem com um aparato muito grande, com muita grana por detrás, para lançar isso globalmente. E aí pronto, a gente ficou numa via de mão única, meu compadre, que não sei como sair dessa não, né? Pois é, e qual que é o perigo dessas epopeias, tipo Jogos Vorazes, Game of Thrones, que eu até falo em inglês, se eles se impuserem sem um contra-ataque nacional? O perigo é a gente não ter arma para pensar em qualquer possibilidade de contra-ataque. Que é uma coisa tão forte, né? Por que é que os nossos índios perderam a guerra? Né? Por que é que o nativo das Américas perdeu a guerra? Era uma questão da tecnologia, claro, a desigualdade de forças. Eles tinham arco e flecha e os caras chegaram com canhão, né? Quem chegou tinha descoberto a pólvora, né? Então chegou esmagando. Eu acho que o fenômeno é o mesmo. Nós estamos aqui com uma tecnologia rudimentar. Nós estamos aqui com o nosso imagináriozinho de Saci Pererê e etc. E parará. Aí chegam os drones, né? chega essa coisa que sinceramente não me atinge, porque eu não tenho tempo sequer de acompanhar esse negócio, né? Eu não tenho tempo nem de ler todos os livros que tem na minha estante, né? Não tenho tempo nem de escrever mais, é uma coisa de louco, quanto mais de acompanhar toda essa invasão planetária que a gente tá sofrendo, né? Mas, por enquanto, eles estão dizendo, ok, nós vencemos, venceram mesmo. O poeta Homero teria nascido em alguma ilha do mar Egeu numa data impossível de se precisar. Ele é o autor de A Ilíada, poema sobre os últimos anos da Guerra de Troia. Seus mais de 15 mil versos combinam vários dialetos e narram, entre outras coisas, a história do guerreiro Aquiles. E Homero também teria escrito Odisseia, que relata a viagem de volta de Ulisses à sua cidade natal, Ítaca, depois dele ter participado da Guerra de Troia. O modelo estrutural da viagem, os desafios enfrentados pelo personagem e mesmo o uso de técnicas como o flashback foram imitados por outros autores. Mas Homero pode ter sido uma mentira. Suas obras seriam fruto do trabalho de gerações de poetas de várias regiões da Grécia. Mesmo que não tenha existido, Homero está vivo até hoje. Realidade e fantasia se encontram na obra da Lígia Bojunga, uma escritora bastante premiada que ganhou o Hans Christian Andersen e que escreveu livros como A Bolsa Amarela, O Sofá Estampado e A Casa da Madrinha, que é esse livro que traz a história de Alexandre, a epopeia dele em busca desse lugar idealizado, que é a Casa da Madrinha. O Alexandre é um menino que mora no Morro Carioca e que tem uma vida bastante difícil. Ele vende sorvete na praia, tem várias dificuldades em casa, com a família, e ele tem um irmão que é uma grande referência e um verdadeiro contador de histórias. E quando os meninos estão com fome e com medo, o Augusto conta uma história que fala da Casa da Madrinha, que é um lugar onde existe inclusive um armário em que você abre e você encontra aquilo que você deseja e você sacia a sua fome também. E um dia o Augusto vai embora, ele vai trabalhar em outra cidade e o Alexandre decide
e em busca da casa da madrinha. E aí começa essa epopeia do Alexandre em busca desse lugar ideal, onde esses problemas da infância que a Lígia Bojunga sabe tratar na obra dela se resolvem. No caminho, ele encontra um pavão maravilhoso, a gata da capa, vários personagens que vão criando essa atmosfera maravilhosa. E ele encontra também a Vera, que é uma menina que faz um pouco o papel do leitor, em que contesta, porque o Alexandre, a realidade e a fantasia está sempre se misturando. E a Vera é um pouco esse leitor que está duvidando ali. Será que é verdade? Será que a casa da madrinha existe ou não? Então, ela está o tempo inteiro pensando nisso. É um livro de uma narrativa ágil, bem marcado pela coloquialidade e que a gente lê numa sentada. Eu trabalho nesse escritório, olhando para as montanhas, o que é um problema, porque eu levei meses tentando me concentrar e não conseguia. Parece que as ideias saíam de dentro e iam embora. Eu buscava um texto e o texto fugia, voava pela janela e ia embora. Até hoje é um embate fantástico, meu contra a natureza, mas nesse sentido da natureza me levar às ideias. No fundo é isso, aqui na montanha, vivendo aqui na montanha, acabo não deixo de virar um ser contemplativo, né? Em vez de mais concentrado como eu era quando era um urbanoide. Primeiro, eu prefiro trabalhar de manhã. Ao acordar, parece que você está com a carga de energia concentrada, está com pilha e tal. Mas é um problema muito sério hoje. Quer dizer, a tecnologia veio para facilitar a vida do homem e, ao mesmo tempo, para causar grandes atrapalhações. Porque você entra, fica tentado a ver o que é que rola no planeta virtual. Aí você vai ver as mensagens e tal, e de repente são tantas e algumas, boa parte descartável, mas nem tudo é descartável. É coisa que diz respeito ao seu trabalho, ao cotidiano, a compromissos, a tarefas, etc. Propostas, convites e tal, e você se envolve naquilo. Daí a pouco, quando sai desse mundo virtual, você já gastou muito da pilha que tinha reservado para escrever. É sempre um drama isso. A gente escreve porque há algo que nos faz falta. Acho que você busca. Acho que a questão da criação humana vem daí, de uma busca de uma compensação para algo que está faltando dentro de nós, né? Ou simplesmente porque se é escritor e pronto. Foi a resposta que eu vi uma vez do Carlos Drummond. Os franceses propuseram a 800 escritores de todo o mundo essa pergunta. Por que você escreve, né? E eu era um dos 8 brasileiros que foram entrevistados. Eu respondi quase 2 páginas, né? 2 páginas datilografado, né? Na época. Saiu muito bonitinho, foi do jornal Libération, depois transformado em livro. Mas quando eu vi a resposta do Drummond, eu caí o queixo. Curto e grosso. Escrevo porque sou um escritor. Pronto. Usa as palavras do poeta para te responder. Pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog e canal no YouTube Literaturice e hoje eu vim comentar sobre Os Lusíadas. Bom, esse poema épico foi escrito pelo poeta português Luís Vaz de Camões no século XVI e foi publicado em 1572. Os Lusíadas narra a viagem dos portugueses por mares nunca dantes navegados e nós temos que lembrar que o contexto histórico aqui se encaixa nas grandes navegações. E nessa época, Portugal era uma grande potência. É por isso que essa história que Camões narra é tão importante para o povo português. Então nós já estamos lá no Oceano Índico, na costa africana, e é aí que o autor começa a contar episódios bem importantes para a história. Um desses episódios é o da Inês de Castro, baseado numa triste história que envolve o príncipe de Portugal e a sua amante. O enredo é muito importante para a cultura do país e é por isso que até hoje existe uma expressão que diz
Agora que Inês é morta, já não adianta mais. Também tem o episódio do Velho e do Restelo, que talvez seja o que eu mais gosto do livro, porque aqui há uma crítica substancial à história de Portugal. Inclusive, esta crítica foi retomada pelo poeta português Fernando Pessoa em seu poema Mar Português, em que diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu aposto que você já ouviu falar desse poema. E apesar desse livro ser extremamente nacionalista e de ter sido oferecido ao rei Dom Sebastião na época, as críticas dele não deixam de ser válidas e de ecoar na cabeça do leitor. E por fim, o último episódio que eu destaco aqui é o do Gigante Adamastor, muito importante para a história, pois ele vai narrar o périplo africano, aliás, a conquista do périplo, pois até aquele momento nenhum outro navegador tinha realizado, que é basicamente a travessia do Cabo das Tormentas. Aqui é uma grande dose de mitologia e eu considero isso uma das características mais bacanas do livro, porque dá à história muito mais dinamicidade, sabe? Ele vai contextualizar com mitos que deixam o leitor muito mais entusiasmado. Inclusive, isso contribui muito para a leitura do livro, porque ela é realmente difícil de ser feita. O livro é muito formal e o vocabulário é muito antigo, então é difícil sim de ser lido, mas eu digo que é bem interessante a história que ele narra, porque realmente tem toda essa contextualização histórica e muito rica para o leitor. Como eu disse, a estrutura formal é muito rígida. O livro possui 1.102 estrofes com 8.816 versos decassílabos, o que contribui para a grandiosidade do livro. E é por isso que eu indico um livro que tenha muita nota de rodapé, como esse, que tem 2.400, porque assim você vai poder acompanhar melhor a história, principalmente quando se trata do vocabulário. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve resenha e que vocês leiam Os Lusíadas. Tchau, tchau! Aline Vale, take 1. Na publicidade, tudo tem que ficar pronto amanhã. E o livro tem um processo de gestação dele, né? Desde que ele é concebido, vamos fazer o livro da Maria Martins, sei lá, desde essa primeira ideia até o livro existir fisicamente, pode levar 2, 3 anos. A produção mesmo, a impressão do livro pode durar um mês e meio. A gente tem, sei lá, pelo menos, no mínimo, assim, de 20 a 30 livros em produção acontecendo em algum estágio, né? Isso é bem o mínimo que a gente tem. Outro dia a gente fez uma conta aí, a gente tinha 60 livros imprimindo ao mesmo tempo, assim. A gente não tem gráfica própria, que eu acho super legal, na verdade. A gente fica um pouco mais livre e consegue usar o melhor de cada uma das gráficas que a gente trabalha. Então, a gente sabe que tem uma gráfica que é muito boa para imprimir livros preto e branco, e uma gráfica que é muito boa para fazer um livro de arte. Então a gente consegue direcionar melhor e ter o melhor de cada uma, assim. O que eu consigo enxergar, assim, do papel do produtor gráfico, né, que é, no final das contas, toda a expectativa de todo mundo que veio para trás tá depositado aqui. O editor um dia fala, nossa, que texto incrível desse autor, vai virar um livro desse catálogo, dessa editora. O fotógrafo, que é o livro da vida dele. O designer pega tudo isso e fala, vou fazer um projeto incrível. Então a gente materializa, e eu acho que essa coisa da gente ter editorial, design, produção, todo mundo bem junto, eu acho que ajuda muito a gente a tomar uma decisão. O livro tem que ser divulgado, o livro tem que ser vendido, o livro tem que ser distribuído, comercializado, enfim, né? Então, quanto mais planejamento a gente tem na produção e de entrega, tudo, melhor trabalham as etapas posteriores. As tiragens estão completamente relacionadas ao nosso trabalho, porque a gente faz os orçamentos de todos os livros, nas gráficas, né? Então, reúne todo mundo, marketing, comercial, financeiro, editor e a produção, e muitas vezes o design, e diz, esse livro, desses tantos que a gente tem aqui, nossa aposta é que a gente venda 5.000 exemplares, sei lá. E aí é essa tiragem que a gente vai orçar e tudo. E aí depois que a gente tem os orçamentos feitos e tal, a gente volta para uma reunião para definir qual o preço de capa desse livro e o que é possível dele ser vendido ou não. E aí também em conjunto com
com outras áreas da editora. George Raymond Richard Martin nasceu nos Estados Unidos em 1948. Na infância, ele já escrevia histórias de monstros e as vendia para os vizinhos. Na juventude, apaixonou-se por histórias em quadrinhos. Depois, formou-se em jornalismo, mas decidiu ser escritor. Não foi fácil. Um de seus contos de ficção científica foi rejeitado 42 vezes por diferentes revistas. Martin tornou-se roteirista de televisão, mas começou a pensar numa grande obra literária. Ela seria uma série de fantasia épica chamada As Crônicas de Gelo e Fogo, e seu primeiro volume, Game of Thrones, foi lançado em 1996. O sucesso foi estrondoso. A série foi traduzida para 20 línguas e já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Martin ganhou o jogo e está no trono. Minha dica é o 15. Um romance que eu reli recentemente e fiquei muito mesmo impressionado com a força do depoimento de Raquel de Queiroz sobre essa verdadeira tragédia nacional, que é o fenômeno das secas. E no 15 está aqui uma verdadeira epopeia, uma história em duas linhas. A primeira, do amor irrealizado de uma menina sonhadora que vivia lendo romance francês, e a outra de uma família fugindo da seca em busca de chegar à Amazônia. Um marco da literatura brasileira, do ciclo nordestino.